Olá, boa noite. Tudo bem com você? Como é que foi seu feriado? Molhado. Sabe quando a gente fica muito tempo dentro da piscina, que fica tudo enrugadinho assim? Olha, se serve de consolo para vocês, lá na Bahia agora está começando a estação de chuva. Essa daqui é uma chuva inesperada, né? Nós estamos entrando na fase de enrugadinha lá. Lá a chuva é o contrário daqui, lá é no inverno. É quando para de chover aqui que a chuva vai para lá. E nós tivemos uma seca muito forte o ano passado, e esse ano já choveu bem, graças a Deus. Então assim, lá a gente fica torcendo para chover, né? E aqui também, tirando os exageros, que não precisava tanto exagero assim, mas uma chuvinha, uma época dessa é bem-vinda, porque já era suposta a coisa estar secando, dar um clima mais agradável assim. Assim, espero que você louve a Deus por tudo que acontece na sua vida, inclusive pela chuva. A você que tem acompanhado a gente durante essa semana, o meu muito obrigado. Hoje é a penúltima noite, amanhã à noite nós estaremos juntos ainda, sábado de manhã. Confesso para vocês que é muito agradável estar aqui com vocês. Mas eu devo admitir que depois que minha esposa chegou, ficou mais agradável ainda, né? Então assim, ela teve que dar uma saidinha agora, mas já está aqui com a gente, e eu estou feliz por isso. Obrigado à igreja por tê-la trazido, e por isso também eu louvo a Deus. A você que acompanha a gente pela internet, o meu abraço querido e carinhoso também. Volto a dizer que é uma pena não poder ter você aqui fisicamente, seja lá qual for a razão, ou porque você não pode vir, ou porque você descobriu isso agora, ou porque você está longe daqui, e sei que tem gente aí de vários lugares do Brasil acompanhando a semana de oração, mas que você se sinta muito bem aqui conosco. Ontem nós tivemos 140 computadores assistindo a semana de oração. Eu digo 140 computadores porque dificilmente alguém está sozinho atrás dele. Tem alguns casos, mas tem outros, estão 2, 3, 4 pessoas. Se a gente toma uma média aí de 2 a 3 pessoas, nós estamos falando aqui de 300 a 400 pessoas que estiveram assistindo ao nosso culto ontem pela internet. Então eu fico feliz que a palavra de Deus pode chegar na sua vida, na sua casa, através da internet. É um prazer, é uma honra ter você aqui com a gente, que Deus abençoe sua vida também. Amanhã à noite, nós vamos chegar aqui na igreja, e eu quero convidar você, como é sexta-feira, eu quero convidar você para vir um pouquinho mais cedo para a igreja. A partir de 7, 7h15, se você já puder estar aqui, vai ser muito legal. Nós vamos começar o nosso culto com o lava-peça. Então você vai direto para o lava-peça. Tá? Quando for 7:45, nós vamos começar o culto, mas aí a gente já vai ter a parte do culto e o serviço da ceia numa sequência só. Nós não vamos ter aquele intervalo no meio para o lava-pés, então venha um pouquinho mais cedo para você lavar os pés. Outra coisa, volta e meia alguém pergunta assim: pastor, será que eu devo participar da ceia? Eu não sei, estou meio indeciso. Então deixa eu definir para você quais são os requisitos para participar da ceia. Primeiro, você tem que entender o que isso significa. A ceia é um compromisso tão sério quanto o batismo. O batismo é aceitar Jesus como o seu salvador pessoal. A ceia é esse voto, é esse compromisso. Para quem já é batizado, a ceia é um rebatismo. Jesus disse assim: olha, esse é o cálice da nova aliança. A aliança não é o anel. O anel é símbolo da aliança, é um lembrete da aliança. A aliança é voto, é pacto, é compromisso. Se você entende que você está entregando sua vida nas mãos de Jesus, e você deseja que Cristo lave os seus pecados no sangue dele, a ceia é para você. O segundo requisito para você participar da ceia é ter pecados. Embora esse não seja um requisito obrigatório. Se tem alguém aqui que não pecou, não precisa. Não é proibido, mas não precisa. Mas se tem alguém aqui que pecou,
A ceia é para pecadores. Você está sendo chamado, convidado por Cristo para lavar os seus pecados no sangue do Cordeiro. Se a Bíblia não mente, todos nós pecamos. A Bíblia diz: todos pecaram. Sabe o que isso quer dizer? Todos estão convidados para tomar a ceia amanhã. Tá bom? Como amanhã nós vamos chegar para o lava-pés, eu vou fazer o sermão da ceia hoje. Porque hoje eu quero que você decida entregar seu coração para Jesus. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Dr. Lucas. Vocês sabem que Lucas não foi discípulo de Jesus, né? Lucas era médico, pesquisador, andava com Paulo. Lucas escreveu 2 livros na Bíblia. O primeiro foi o livro de Atos dos Apóstolos, que ele relatou as coisas que ele viu viajando com Paulo. E o segundo livro foi o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas é o mais completo deles, porque ele é resultado de pesquisa. Mateus, Marcos e João foram discípulos de Cristo, relataram o que viram. Mateus escreveu um evangelho para os judeus. Mateus queria provar para os judeus que Jesus era digno de ser o Messias. Por isso ele começa o evangelho com a genealogia de Jesus, para mostrar que Jesus era da raiz de Davi, digno de ser o Messias. Marcos fez um evangelho compacto, um evangelho simples, fácil de ser lembrado, fácil de ser lido, fácil de ser acompanhado. João, eu já mencionei sobre João. João escreveu um evangelho, foi o último livro da Bíblia a ser escrito. João conheceu de fato Jesus na ilha de Patmos. E quando ele viu Jesus na ilha de Patmos, ele escreveu o livro do Apocalipse, que é Revelação. Ele revelou que era Jesus. Mas depois, no final da vida dele, ele falou: eu não estou satisfeito com isso. Porque o Apocalipse fala daqui para frente. Mas eu preciso que as pessoas entendam de fato quem era aquele Jesus que andava aqui. É o Deus conosco, é o Emanuel, é o Deus verdadeiro. Então João escreveu o evangelho para mostrar para a gente que Jesus era Deus. Jesus tinha, junto com a humanidade, a plenitude da divindade. Por isso ele começa o evangelho dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele. E por fim o verbo se fez carne, ou seja, é o Deus eterno que se revestiu da humanidade. Mas Lucas percebeu que haviam muitas histórias sobre Jesus. Muita gente falava muita coisa sobre Jesus. Tinha histórias verdadeiras e tinham histórias que não eram verdadeiras. Tinham lendas. Se dizia no primeiro século já, que Jesus, quando era criança, brincando no barro, moldava um passarinho de barro e de repente o passarinho ganhava vida e saía voando. E Lucas queria saber de todas as histórias que contavam quais eram verdadeiras e quais não eram verdadeiras. Então Lucas foi inspirado pelo Espírito Santo a fazer um trabalho profundo de pesquisa. É o maior dos evangelhos e é o mais completo dos evangelhos. Eu gosto muito do evangelho de Lucas, gosto de todos eles. Cada um tem um objetivo diferente. Adoro ler a Bíblia. Lucas capítulo 22. Desculpa, eu fiquei falando tudo isso, não sei qual era o capítulo, né? Que coisa, como é que a gente divaga? Lucas capítulo 22, a partir do verso 39. A Bíblia diz assim: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Então Jesus se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. E dizia assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. E estando angustiado, Jesus orou ainda mais intensamente, e o seu suor
era como gotas de sangue que caíam pelo chão. Você já viu alguém suar sangue? Hã? O que leva uma pessoa a transpirar sangue? Essa frase, essa expressão, me diz o que é que Jesus, de fato, estava fazendo no jardim do Getsemane. A Bíblia diz que Jesus foi ao jardim do Getsemane conforme o seu costume. O jardim do Getsemane fica em uma montanha coberta de oliveiras, chamado Monte das Oliveiras. Oliveira, além do seu oliveira, do dono da padaria, também é o nome da árvore que dá oliva. Oliva é o fruto da oliveira que depois de curtido chama azeitona. Nós conhecemos mais a azeitona, o fruto já curtido, mas a fruta fresca no pé é oliva. Por isso o azeite não é azeite de azeitona, é azeite de oliva. A fruta fresca não tem como ser consumida. Ela é muito picante, ela é ácida demais. Ela precisa ser curtida na salmoura para que ela se torne macia e agradável ao paladar humano. Tem azeitona verde e tem azeitona preta. São espécies diferentes, embora a azeitona preta, quando verde, seja verde. Impressionante, né? A Bíblia diz que Jesus gostava de orar nas montanhas, subir aos montes para orar. Frequentemente a gente encontra Jesus subindo nos montes para orar. Há uma ideia muito perigosa de que quando eu subo na montanha, eu estou próximo de Deus. Os pagãos acreditavam assim. Os pagãos acreditavam que ao subir na montanha, eles estavam mais próximos de Deus, por isso eles construíam os templos no alto das montanhas. A região do outro lado do Jordão, chegando em Jerusalém, uma região que não pertencia ao povo de Israel, uma região pagã, tinham 10 cidades pagãs conhecidas por Decápolis. Ali na região de Decápolis, todas as montanhas tinham templos construídos no cume das montanhas. Algumas montanhas tinham tantos templos no alto da montanha, que os templos faziam uma coroa ao redor do cume da montanha. É por ali que os judeus vinham voltando para Jerusalém, chegando para as festas religiosas, e eles viajavam 5 dias, 10 dias, 15 dias a pé. E eles viajavam cantando. O livro dos Salmos era o livro de cânticos deles. A gente tem dificuldade para entender um salmo, um cântico, por exemplo, do tamanho do Salmo 119. Imagina no final do culto, o rapaz levanta e diz assim: para encerrar esse tão abençoado culto, vamos cantar o Salmo 119. Ia todo mundo embora antes de começar a cantar, né? Mas para quem estava viajando, semanas... cantar o Salmo 119 era fichinha. Aliás, eles repetiam várias vezes. A linguagem era poética e tem muitas frases repetidas, porque era canto e contracanto. E assim eles iam passando o tempo. E, geralmente, quando eles chegavam perto de Decápolis e viam os templos nas montanhas, eles cantavam o Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? A ideia é assim: será que eu tenho que subir na montanha para encontrar com Deus? Não. Porque o meu socorro vem do Senhor. Ele que fez todas as coisas. Ou seja, Deus vem aonde eu estou. Quando Neil Armstrong desceu à Terra, foi resgatado da cápsula da Apollo, ele que foi o primeiro homem a pisar na Lua, um repórter perguntou para ele qual foi a sua sensação ao pisar na Lua. E ele disse assim: lá no alto, eu me senti mais perto de Deus. É um testemunho de cristianismo muito bonito. Eu posso aplicar a linguagem poética, mas eu não posso aplicar literalmente essa ideia, porque para se sentir perto de Deus, a gente tivesse que subir na lua. Quantas pessoas teriam a sensação de se sentir perto de Deus? Eu não posso ir aonde Deus está, embora deveria fazer isso.
Mas como eu sou incapaz de ir, Deus me dá o privilégio de vir onde eu estou. Salmo 86, Davi orou assim: Senhor, inclina os teus ouvidos e ouve-me. Salmo 40, ele diz assim: esperei com paciência pelo Senhor, e ele fez o quê? Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus vem aonde eu estou. Então não pense que eu preciso subir na montanha para estar perto de Deus. Mas, de vez em quando tem um mas, né? Mas, a montanha é um lugar inspirador. A vista da montanha é sempre gostosa, é sempre agradável. Jesus ia buscar um lugar de paz, um lugar de sossego, onde ele podia ter tempo com o Pai. Por isso Jesus se retirava nas montanhas. Eu creio que de todas as montanhas onde Jesus gostava de orar, o Monte das Oliveiras, que ficava fora dos muros de Jerusalém, era a montanha predileta dele. Ali no Monte das Oliveiras tinha um jardim, chamado Jardim do Getsemane. A Bíblia não menciona outras vezes Jesus entrando no Jardim do Getsemane, mas aqui ela diz, como de costume, Jesus foi ao Getsemane. Isso me leva a crer que todas as vezes que Jesus foi a Jerusalém, em algum momento ele se retirava no Jardim do Getsemane. Outra coisa que você vai perceber é que geralmente quando Jesus se retirava para orar, ele ia sozinho. Nós temos uma ideia de reunir muita gente para fazer vigília. Desculpe, não é pecado. Mas não é isso que resolve o problema da gente. As maiores batalhas da vida, a gente luta sozinho. Jacó despediu a família, mandou a família atravessar o Rio Jordão e ficou sozinho para passar a noite lutando com Deus. Jesus despedia os discípulos e ficava sozinho para ter a sua comunhão mais íntima com o Senhor. Mas, nesta noite, Jesus não foi sozinho. Jesus levou os discípulos. E para ser bem diferente ainda, Jesus fez outra coisa que ele nunca havia feito. Jesus pediu aos discípulos que orassem por ele. Não há nenhum outro lugar da Bíblia que você vai encontrar esse pedido da parte de Jesus. Pelo contrário, ele orava pelos discípulos. Ele intercedia pelos discípulos. Ele se dirigiu a Pedro e disse assim: Pedro, Satanás rogou por você, mas eu intercedi. Desta vez não. Dessa vez, Jesus pediu que os discípulos orassem por ele. Jesus deixou os discípulos orando por ele, se afastou alguns metros deles e se prostrou orando sozinho. A angústia era muito grande. Há um estado de angústia em que o organismo libera tanta adrenalina na corrente sanguínea, que isso eleva a pressão de um tal jeito que os vasos sanguíneos que irrigam a pele não suportam a pressão e se rompem, e começa a brotar gotas de sangue pela pele. Eu nunca ouvi dizer de alguém que tenha chegado a esse estado de angústia. O que é que levou Jesus a agir de maneira tão diferente nessa noite no Getsemane? E o que eu vou dizer para vocês agora, eu nunca li em livro nenhum. Não está escrito em nenhum lugar da Bíblia. Eu vou expor para vocês uma crença pessoal minha. Eu creio.
por tudo que eu já li, que naquela noite Jesus foi ao Getsêmani para morrer ali. O lugar escolhido por Cristo para morrer por mim e por você teria sido o Getsêmani. Por favor, entendam isso aqui. Eu sei que Cristo morreu na cruz. A Bíblia já dizia que ele seria levantado no madeiro. Isso já estava profetizado. Mas há uma diferença entre profetizar e definir. Deus conhece o futuro sem definir o futuro. Deus apenas conta como as coisas serão, sem dizer que esse é o plano dele. Não é que esse é o plano dele. Deus sabe como vai ser o fim do mundo. Mas esse não é o plano dele. Deus não queria que esse mundo acabasse nunca. Às vezes a Bíblia usa uma expressão que confunde a gente. Ela menciona algum fato e diz assim, e isso teria que acontecer para que se cumprisse a profecia. Isso é um engano. Porque parece que Deus manipula os fatos. Não é verdade. Na linguagem em que foi escrita, na mentalidade que existia naquela época, o que o autor dizia é apenas o seguinte: Deus já sabia que seria assim. Só isso. Eu tenho muita dificuldade com isso, porque se eu souber o futuro, eu vou intervir no futuro. Se eu souber o dia que eu vou morrer, eu vou fazer de tudo para não morrer naquele dia. Se eu souber qual vai ser o resultado da Mega Sena, embora eu não jogue na Mega Sena, eu vou querer aquela grana. Deus sabe o futuro sem que isso o altere, Ele apenas sabe. Então Ele sabia tudo porque Jesus ia passar. Isso não altera a vontade. O fato é, Cristo morreu na cruz. A cruz é o símbolo mundial do cristianismo. Qualquer prédio, em qualquer lugar do mundo que tem uma cruz na fachada, todo mundo sabe que ali é uma igreja cristã. Em qualquer lugar do mundo que eu estiver com uma cruz na lapela do meu paletó, todas as pessoas sabem que eu sou um sacerdote cristão. A cruz é o símbolo do cristianismo. Eu canto, sim, eu amo essa murro de cruz. Foi nela que Jesus morreu. Mas o que eu entendo é que precisar dela não precisava. Em primeiro lugar, a cruz não teve absolutamente nada a ver com a morte de Cristo. Foi apenas o lugar onde aconteceu. Mas Jesus não morreu de cruz. A cruz era um instrumento de tortura terrível. Não foram os romanos que inventaram a morte por cruz. Mas foram os romanos que mais usaram esse expediente. Um condenado à cruz era um inimigo do império, podia ser um estrangeiro, podia ser um rei que queria se levantar, podia ser um perseguido político, podia ser um bandido, um criminoso, mas era uma pessoa saudável, que de repente era pregado, pendurado, amarrado em uma cruz. A pessoa era abandonada na cruz para morrer de alguma coisa. De insuficiência respiratória, de sede, de fome, de inanição, de alguma coisa. Isso era uma morte lenta, dolorosa e vergonhosa. Quem era crucificado completamente nu. Nenhum artista até hoje teve coragem de retratar o verdadeiro quadro da crucificação de Cristo. Todos eles pintam algum pano
Mas quando Cristo foi levantado na cruz, a cena foi tão vergonhosa que o Pai apagou o sol para cobrir a vergonha. Além da morte vergonhosa, do vexame, da vergonha, a dor era muito grande. Levava muito tempo. Variava de pessoa para pessoa, mas de 7, 8, 10, às vezes 15 dias para a pessoa morrer. Por isso eles quebravam as pernas. Quebrar as duas pernas, em primeiro lugar, dificultava uma fuga, as duas pernas quebradas. Em segundo lugar, antecipava a morte. Porque a pessoa pendurada, braços abertos, apoiada nos pés, ele durava muito mais tempo. Mas quando quebrava as pernas, o peso do corpo todo ficava sobre os braços. Isso limitava muito a respiração. Assim a pessoa morria com 5 ou 7 dias. Jesus morreu em poucas horas. Os soldados quebraram as pernas dos 2 ladrões, mas quando foram quebrar as pernas de Jesus, não quebraram porque ele já estava morto. Você entende agora que a morte de Cristo não teve nada a ver com a cruz? Ou a cruz não teve nada a ver com a morte dele? Jesus morreu do quê? Se não foi de cruz. Alguns querem dizer que Jesus morreu de ataque cardíaco. Porque quando o soldado cortou o lado dele, a Bíblia diz que verteu água e sangue. E alguém disse, eu não sei se é verdade, tem vários médicos aqui, que no ataque cardíaco os glóbulos brancos se separam dos glóbulos vermelhos. Não sei se isso é verdade. Mas eu sei que Jesus não morreu de ataque cardíaco. Se você fosse um médico e fosse declarar a morte de Cristo, qual é a causa da morte de Jesus? O que foi que provocou a morte de Cristo? Jesus morreu de quê? Jesus morreu de pecado. Você sabia que pecado provoca morte? Sim ou não? Romanos capítulo 6, porque o salário do pecado é a morte. Jesus morreu de pecado. Jesus não morreu de cruz. Jesus morreu de pecado. Tem mais um detalhe. A morte que Jesus morreu não é uma morte comum. Não é uma morte de um ataque do coração, ou de um tiro de bala de revólver, ou de uma explosão de uma granada. Quando a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, a que tipo de morte a Bíblia está fazendo referência? Você já ouviu falar que existem 2 tipos de morte? Existem 2 tipos de vida. A vida que nós vivemos hoje e a vida que é o prêmio que Deus vai dar para todos nós, que nós também conhecemos como vida eterna. Assim também existe essa morte que conhecemos hoje e existe a morte eterna. Se você abrir sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, Apocalipse capítulo 2, o verso 11. A Bíblia diz assim: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o quê? O dano da segunda morte.
Dá uma olhadinha em Apocalipse capítulo 21, por favor. Apocalipse capítulo 21. Verso 8, falando da nova terra. Verso 7. O vencedor herdará tudo isso, eu serei o Deus, e ele será meu filho, mas os covardes, incrédulos, depravados, assassinos, cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, idólatras, mentirosos, o lugar deles será no lago que arde com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. A primeira morte é a que nós conhecemos hoje. A Bíblia trata essa morte como um sono. Quando Jesus foi visitar Lázaro, Lázaro estava morto. Jesus disse assim: o meu amigo Lázaro apenas dorme. Por que a Bíblia trata essa primeira morte como um sono? Em primeiro lugar, porque quem dorme não sabe de nada. Assim é a morte. Eclesiastes diz assim: os mortos não sabem de nada. Sabe quando você dorme, aquele sono profundo, gostoso? A hora que você acorda, você não sabe onde é que você está. Você não sabe que horas são. Você não tem noção de quanto tempo você ficou dormindo. Assim é a morte. Em segundo lugar, porque todo mundo que dorme, acorda. Todos os que experimentarem a primeira morte, vão acordar. Ou para a segunda morte, para a morte eterna, ou para a segunda vida, para a vida eterna. Por isso Deus não tem muita preocupação. Nós supervalorizamos o sono. A gente tem muita preocupação com o sono. Deus não está preocupado com isso. Porque para Deus isso é apenas uma situação passageira. E por incrível que pareça, essa primeira morte, esse sono, é um presente que Deus deu para a gente no mundo de pecado. É estranho falar isso, né? A gente sofre tanto quando perde algum ente querido. Mas a morte traz descanso. No mundo sofrido, no mundo carregado, no mundo poluído, no meio de tantos problemas, a morte traz descanso. Quantas pessoas você já ouviu falar que estavam tão ruins e tão doentes, que estavam pedindo para descansar? Não é natural, a gente não foi feito para morrer, nós somos feitos para viver. Mas temos que ter a consciência de que a morte traz descanso para quem está sofrendo. Outra coisa, a morte também diminui a maldade na terra, porque os maus não duram muito. Imagine como seria um Jack o Estripador. Esses bandidos terríveis vivendo 2.000 anos, 6.000 anos. Mas essa morte, embora seja consequência do pecado, ela não é o salário do pecado. Quando a Bíblia diz o salário do pecado é a morte, ela está fazendo referência à segunda morte, a morte eterna. A morte eterna. Quantas pessoas você conhece e já experimentaram a morte eterna? Você conhece alguém que morreu morte eterna? Essa é a morte de desespero. Essa sim provoca desespero. Por quê? Por que é morte eterna? Porque quem sofrer a morte eterna é eterno, nunca mais vai voltar a viver. Quando Cristo veio morrer por mim, Cristo veio me livrar da morte sono ou da morte eterna? Qual é a minha dívida que Cristo veio pagar? A morte eterna. Está claro isso daqui? Se Cristo veio pagar o meu salário do pecado, o seu salário do pecado, qual foi a morte que Cristo morreu na cruz? Sono ou morte eterna? Você está entendendo isso aqui? Se Cristo recebeu na cruz o sono,
a minha dívida não está paga. É como eu ter uma dívida de 50 milhões no banco e alguém chegar para mim com 10 reais e falar assim, eu vou pagar a tua dívida. Por melhor que seja a intenção, por maior que seja o coração, 10 reais não vai resolver em nada o meu problema. Se diante do universo, não diante de Deus, mas se diante do universo eu tenho uma dívida de morte eterna e Cristo morreu o sono, não tem como pagar minha dívida. Aí você fala assim, mas pastor, espera um pouquinho. Se Jesus morreu morte eterna, como é que ele ressuscitou? Porque ele não tinha pecados. A morte dele foi injusta. Ele morreu o salário do pecado, mas ele não tinha pecado. Se ele tivesse pecado sequer em pensamento, ele nunca mais voltaria. Porque ele teria morrido pelo seu próprio pecado. Por isso Satanás não queria que Cristo morresse na cruz. Por isso Satanás não queria que Cristo morresse no Getsêmani. Porque Cristo não tinha pecado. Ele sabia que a morte de Cristo seria reversível. E tem mais, essa morte que ele sofreu sem merecer ia sobrar. Ele podia dar isso de presente a qualquer um dos seus filhos. Nós concordamos que Cristo morreu morte eterna? Sim ou não? Está fácil de entender isso aqui? Se Cristo morreu morte eterna, ele morreu na cruz? Morreu de cruz? Não. A cruz pode matar, executar alguém com morte eterna? Não. A cruz era uma morte tão terrível que os romanos não aplicavam a nenhum romano, por pior que fosse. Sabia disso? A sentença de morte na cruz só podia ser aplicada a um não romano. Mas por mais bárbara que fosse, a cruz não tem poder para executar a morte eterna. Então quem foi que matou Jesus? O Mel Gibson deu um banho de sangue na tela, naquele filme dele, da Paixão de Cristo, para tentar livrar a culpa dos judeus. Dizer assim, não foram os judeus que mataram. Essa é uma briga antiga. Quem matou? Foi judeu ou foi romano? Nenhum dos dois. Por quê? Judeu tem poder para executar a morte eterna? Sim ou não? Não. Os romanos têm poder para executar a morte eterna? Sim ou não? Não. Quem foi que matou Jesus? Os meus pecados provocaram a morte. Isso é provocar, mas quem foi que executou a morte de Cristo? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quem é a única pessoa do universo capaz de extinguir a vida de tal maneira que ela nunca mais volte a existir? Satanás pode fazer isso? Quem é o único ser do universo capaz de fazer isso? Só aquele que dá vida pode tirá-la definitivamente. Se Deus é o único ser do universo capaz de extinguir a vida completamente, de executar a morte eterna, quem foi que matou a Cristo? Deu um nó agora? Deu uma travada agora, né? Na verdade, isso é muito simples. É que a gente dificilmente para pensar nessas coisas. Quando Pilatos estava julgando Jesus, a esposa dele mandou um recado para Pilatos. Lembra dessa história? Qual foi o recado da esposa de Pilatos? Mateus capítulo 26. Não se envolva na morte desse homem. Por que ela deu esse recado? Porque ela teve um sonho.
E no sonho Deus disse para ela: olha, ele vai morrer, mas ai daquele que se envolver na morte dele. Eu li isso daqui, a minha cabeça dava um nó, mas como é que ninguém pode se envolver? Alguém vai ter que matar. Mas então eu entendi. Deus nunca precisou de ninguém para intervir, para se envolver na morte de Cristo. Esse era um assunto da Trindade. Deus, o Pai, teria que executar o seu Filho. Por isso aquele pedido tão estranho e tão absurdo para Abraão. Deus nunca suportou a ideia de um sacrifício humano. Aliás, de todas as histórias do paganismo, o que mais incomodava a Deus e o que mais levou Deus a executar juízo contra o povo de Israel é porque eles pegavam os filhos que Deus dava para eles e executavam aos pés dos deuses pagãos. Deus nunca aceitou isso. Deus nunca pediu, Deus nunca sugeriu, Deus nunca imaginou o sacrifício humano. Deus pediu a Abraão que sacrificasse o seu filho, porque sim, havia uma lição espiritual que Deus precisava ensinar para Abraão. Mas sim, havia uma lição muito maior que Deus precisava ensinar para toda a humanidade, para mim e para você. Porque no momento em que Abraão levantou o punhal, levantou o cutelo, Deus travou a mão dele. Jamais Deus permitiria que ele executasse o filho. E disse: chega, Abraão, você já entendeu a lição. Está aqui o cordeiro. Eu quero que você entenda que para o seu filho há um substituto, mas para o meu filho não há substituto. É isso que eu vou ter que fazer para salvar vocês. É isso que eu vou ter que fazer para salvar a humanidade. Por isso eu creio que Jesus não precisava da cruz. Por isso eu creio que Jesus se apresentou aquela noite no Getsêmani para dizer: Pai, chegou o momento. Ele deitou em cima do altar. Ele se prostrou em cima da pedra. Ele sabia que aquele seria o momento mais duro de toda a sua existência eterna. Por isso ele pediu aos discípulos que orassem por ele. Porque a sua humanidade não queria isso. Naquele momento ele se prostrava e dizia: Pai, eu não quero que isso aconteça. Eu não quero me separar. Você não entendeu qual é a dor da morte eterna. Ninguém nesse mundo conhece essa dor. Você acha que você já experimentou dor? Não, você não sabe o que é isso. Porque a dor da morte eterna é a plena consciência de todos os pecados, a razão pela qual Satanás estará recebendo essa morte, a razão pela qual os seus anjos estarão recebendo. Eles terão plenamente conscientes todos os erros, todos os pecados, todas as maldades, todas as oportunidades que tiveram para mudar de vida e todas as rejeições que fizeram. E aí, pela única vez, estarão completamente separados de Deus. Essa é a dor. Naquele momento, no Getsêmani, Jesus começava o seu processo de afastamento do Pai. Durante todo o seu ministério, Jesus dizia assim: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê ao Pai. Essa unidade tinha que ser quebrada. O Espírito Santo tinha que se afastar dele. Ele tinha que ter consciente todos os nossos pecados. Cada um daqueles pecados confessados no santuário.
Cada um daqueles cordeiros que foram sacrificados no santuário. Cada um dos pecados que eu e você dobramos os joelhos e entregamos nas mãos do Senhor. Cada erro que eu e você cometemos, Jesus tinha plenamente consciente. Ele tinha vivo em sua mente todos os pecados da humanidade, do passado e do futuro. Essa foi a angústia que fez com que começassem a eclodir gotas de sangue através da sua pele. Sabe, filho, é muito fácil dizer Jesus morreu por mim. É muito fácil pendurar um crucifixo no pescoço. É muito fácil colocar um crucifixo na lapela ou pregar na fachada de um prédio. É muito fácil escrever na camiseta: eu amo Jesus, Jesus morreu por mim. Mas eu não sei quantas vezes da sua vida você tem parado para refletir no que é que isso significou. Eu gostaria que você enxergasse toda a Trindade envolvida na sua salvação. Eu gostaria que você entendesse o dilema no coração do Pai, ao levantar o punhal para matar o seu filho. Eu gostaria que você conseguisse entender o dilema no coração do Espírito, ao ter que tomar a decisão de se afastar de Cristo e abandoná-lo sozinho. Eu queria que você entendesse o trabalho de Satanás para convencê-lo a desistir do sacrifício. São só peixinhos. Não valem absolutamente nada. Você entendeu por que Satanás usou Judas para trazer aquela multidão? Para dizer para Cristo: não morra por eles. Você entendeu por que os soldados cuspiram no rosto de Jesus? Por que zombaram tanto de Cristo? Por que bateram tanto nele? Por que cravaram uma coroa de espinhos na sua cabeça? Porque o diabo dizia assim: é por esses que você vai morrer? Não morra. Eles não merecem você. Eles não querem você. Eles são meus. Você entendeu por que a cruz? Aquela maldita cruz foi o presente que os seres humanos conseguiram dar àquele que estava entregando tudo por nós. Quando Cristo foi levantado na cruz, não sai da minha mente a ideia de Satanás berrando aos ouvidos dele: olha esse povo aí embaixo, é por eles que você vai morrer? Não morra. Eles não querem você, eles são meus. Olha para eles. Olha o que eles te deram, olha o que eles estão fazendo com você. Eles não te querem. Eles não merecem. Eles são meus, eles já decidiram por mim. Desça da cruz. Satanás corria para o pai: é por esses aqui que você vai matar seu filho? Não faça isso. Eles não querem você, eles são meus. Por isso que aquele que não ama não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Deus amou quem não merecia ser amado. Deus amou quem não valia a pena ser amado. Deus amou
a despeito dos nossos próprios sentimentos falhos, humanos e pecaminosos. Única e exclusivamente por amor, ele foi ao limite, ele foi ao extremo. No século XIX, os Estados Unidos desenvolveram a máquina que era o futuro da humanidade. Toda a colheita, todo o produto da indústria era transportado em lombo de animais. Isso era muito lento. Isso era muito limitado. E de repente os engenheiros criaram uma máquina a vapor, capaz de carregar nas suas costas toneladas de alimentos e mercadorias. Quando a estrada de ferro começou a cortar os Estados Unidos, isso era o progresso. Por onde passava a estrada de ferro, as cidades cresciam. O comércio desenvolvia, as pessoas enriqueciam. Ninguém podia deter o progresso. Mas de repente os engenheiros se depararam com um desafio muito grande. Eles tinham diante deles o rio Mississippi. O rio Mississippi era um rio largo, de margens baixas, e um rio navegável. Sim, os navios já transportavam mercadorias, mas só no leito do rio. Agora eles queriam trazer o progresso, e o progresso cortaria o Mississippi. Mas a indústria naval se levantou e disse: olha, vocês não podem interromper o nosso trabalho. E eles começaram a estudar uma solução para que o trem pudesse cruzar o Mississippi sem acabar com a navegação. E ali no final do século XIX, eles inventaram outra maravilha da engenharia humana. Eles criaram uma ponte tão forte, tão robusta, capaz de suportar sobre si aqueles trens carregando toneladas de mercadorias. Mas com um mecanismo tão poderoso, capaz de levantar a ponte e permitir que os navios passassem por baixo dela. Pessoas vinham de todos os lugares dos Estados Unidos para conhecer aquela ponte maravilhosa. Havia um funcionário que trabalhava ali. Para ele foi construída uma torre. No alto daquela torre havia uma alavanca, de onde ele acionava a engrenagem. Quando ele acionava o mecanismo, engrenagens muito grandes começavam a girar e movimentavam toda aquela ponte. Todos os dias, logo no começo da manhã, ele recebia pelo telégrafo, código Morse, outra maravilha da engenharia humana, a agenda dos trens. Então ele sabia quais eram os momentos em que a ponte deveria ser baixada e quais os momentos em que a ponte deveria permanecer levantada. Essa história é real e ela conta que houve um dia que logo cedo ele recebeu uma mensagem e a mensagem dizia que naquele dia não havia nenhum trem. Ele deveria manter a ponte levantada para o trânsito dos navios e aproveitar o dia para fazer manutenção nas engrenagens da ponte. Reapertar os parafusos, engraxar as engrenagens, deixando tudo em ordem para que ficasse limpo, engraxado e funcionando em perfeitas condições. A ponte estava em ordem, o mecanismo estava muito bem, ele era muito cuidadoso com tudo aquilo. E então ele se lembrou da sua filhinha, que vivia pedindo para ele que queria conhecer o trabalho do papai. A filhinha dizia assim: papai, eu vejo você mostrando a ponte para tanta gente, mas eu não conheço. Ele manteve a ponte levantada, correu em casa, trouxe a sua filhinha, trouxe o seu filho pequeno, segurando o filho no colo,
começou a mostrar para sua filhinha todo o mecanismo da ponte. A filha estava encantada, orgulhosa do papai. E ele dizia: filha, está vendo naquela torre? Lá tem uma alavanca. Quando o papai puxa a alavanca, gira esse motor que faz girar essa engrenagem gira aquela outra. E ele estava mostrando para a filha, toda feliz, quando de repente o telégrafo começou a soar. A mensagem dizia que havia um trem com 400 pessoas a bordo, que não havia colocado nenhuma programação e que se dirigia em alta velocidade para aquela ponte. O trem havia acabado de passar pela última estação. O telégrafo veio da estação de trem. O sujeito dizia: olha, eu não sei que trem é esse, eu não sei de onde apareceu, mas baixe imediatamente a ponte. Ele não tinha tempo para tomar todos os cuidados necessários. Ele entregou o seu bebê para sua filha e disse: filha, cuida do seu irmão, surgiu uma emergência, sai de perto da ponte. E ele começou a subir os degraus da torre. Subindo os degraus da torre, ele começou a ouvir já o barulho da Maria Fumaça que se aproximava. Ao chegar no alto da torre, ele já via a fumaça do trem que se aproximava da ponte. Quando ele pôs a mão na alavanca, ele olhou para baixo, viu o seu filho, pequenininho, de colo, brincando no meio das engrenagens daquela ponte. Meu Deus. Centenas de coisas passaram pela cabeça dele. Ele olhava para o trem. Ele olhava para o seu filho. 400 vidas. O seu filho. E num ato de extremo altruísmo, a história diz que ele puxou aquela alavanca. E do alto da torre, ele viu o seu filho ser massacrado pelas engrenagens. Mal a ponte acabou de baixar. O trem passou em alta velocidade. Ninguém lá dentro imaginava quanto havia custado a vida deles. Aquele pai desesperado. Do alto da torre ele berrava: seus loucos! Por causa de vocês eu matei o meu filho! Eu não sei se você consegue entender quanto custou a minha vida. Eu não sei se você consegue entender quanto custou a sua vida. Mas, filho, eu gostaria que hoje você entrasse no Getsêmani. Eu gostaria que hoje você tivesse coragem de se prostrar de joelhos naquele Getsêmani ao lado de Cristo Jesus. Eu preciso que hoje você consiga entender quanto é que você vale. Dê uma olhadinha, por favor, em Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5 traz um dos momentos mais gloriosos da história do universo. Apocalipse capítulo 4 descreve uma cena de juízo, um tribunal. Você consegue imaginar um tribunal? Tribunal, juiz, jurados, banca de defesa, acusação, réu, banco dos réus, assembleia de pessoas, auditório, pessoas assistindo. Conseguiu imaginar o tribunal? Essa é a cena de juízo no céu. Tribunal. Deus o Pai, o juiz se assentou. Qual é a função do juiz num tribunal?
apenas manter a ordem. O juiz não dá o veredito, ele não dá a sentença. Não é o juiz que define se o réu é inocente ou culpado. Quem define isso? Os jurados. Às vezes a gente se pergunta por que tem que ter o julgamento. Deus já não sabe das coisas? Sabe, mas o universo não sabe. Por isso ele julga, mas não é ele que define. Quem define são os jurados. São representantes do universo todo, dos anjos e de mundos não caídos. Eles é que dão a sentença, inocente ou culpado. No banco dos réus, todos os seres humanos vão passar por esse banco dos réus. Todos nós seremos julgados, um por um. Eu não estou lá, mas eu tenho as testemunhas. O meu anjo é minha testemunha. Os relatos, os escritos, a Bíblia diz que tem um livro memorial onde toda a nossa vida está registrada. Há uma assembleia de santos que acompanham esse julgamento. Anjos e habitantes dos mundos não caídos. Existe a banca da promotoria. Quem é que acusa a gente? Hã? Quem é o seu promotor? Quem é que pede condenação contra você? É ele. É ele. O sujeito vem aqui, te convence a pecar e corre para lá e diz, está vendo? Ele pecou, agora quer que seja condenado. Mas tem a banca da defesa. Quem ocupa a banca da defesa? Tem um problema, filho. A banca da defesa está vazia. Não tem ninguém. Porque a nossa condenação é justa. Quem é que quer defender um ladrão de banco que é preso em flagrante? Todo mundo sabe que eu e você somos culpados. Aqui em Apocalipse capítulo 5, João diz assim: eu vi na mão direita daquele que estava sentado no trono do Pai, um livro em forma de rolo. Esse livro estava escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Que livro é esse que estava na mão do Pai? Qual é o livro que tem nomes? O livro da vida. O livro que tem os nomes daqueles que serão salvos. Daqueles que buscam a salvação. Se alguém já falou para você que pouca gente vai ser salva, é um engano. A Bíblia está dizendo que esse livro estava lotado de nomes. Tão lotado que ele estava escrito por dentro e por fora. Mas para mim e para você, um livro escrito por dentro e por fora, ele só ganhou a capa. 2 páginas. Mas não é isso, não tinha livro desse jeito aqui. A Bíblia diz que era um livro em forma de rolo. Eles não tinham esse processo de encadernação. As páginas, geralmente de pergaminho, de pele animal, eram costuradas uma na outra. Eles enrolavam o livro inteirinho. Então você abria uma página, quando acabava de ler aquela página, você enrolava ela de um lado e desenrolava outra página do outro lado. Por isso o livro era escrito de um lado só dava para ler um lado. Um livro escrito por dentro e por fora é um livro abarrotado de nomes. Uma multidão de seres humanos pleiteando salvação, pleiteando perdão. Mas tem um problema, esse livro estava selado. Com quantos selos? 7 selos. 7 é o número da perfeição. 7 selos indica que o livro estava perfeitamente selado. Tão perfeitamente selado que nem Deus o Pai podia abrir. Você já se perguntou o que é que Deus não pode fazer? Ele não é onipotente? Tem uma coisa que Deus não pode fazer. O Pai não pode salvar você.
pai tomou o livro na mão e foi incapaz de abrir o livro. Verso 3. Não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. E capítulo 4 diz que João fazia o quê? João fazia o quê? Chorava. Eu e você devíamos chorar. Porque se nem Deus podia abrir o livro, sabe o que isso significa? Ninguém poderia ser salvo. João ficou apavorado, João começou a chorar. Verso 5, então um dos anciãos me disse, não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus selos. Então vi um cordeiro que parecia ter sido morto, em pé no centro do trono. Ele tinha 7 chifres, 7 olhos e 7 espíritos de Deus enviado por toda a terra. Ele se aproximou, recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado. E ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Verso 9, eles cantavam um cântico novo, dizendo, tu és digno de receber o livro e fazer o quê? Abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Você entendeu isso aqui? Quem foi que entrou no tribunal? Hã? Jesus humano ou Jesus divino? Plenamente humano. O leão da tribo de Judá, rei dos animais, o mais importante de toda a descendência de Judá. Ele, Jesus, humano, que nasceu em Belém. Cordeiro que havia sido morto. Quem é? Ele, Jesus, humano, que morreu na cruz. Plenamente humano, mas com 7 chifres, 7 olhos e 7 espíritos. A gente já viu que 7 é número da perfeição. Chifre, em profecia, é o quê? Reino, poder. 7 chifres, um poder perfeito. Há um atributo da divindade que faz referência a um poder perfeito. Como é que a gente chama ele? Onipotência. Ele também tinha 7 olhos. Bom, 7 é perfeito. O olho em profecia é o quê? Conhecimento, sabedoria. 7 olhos, um conhecimento perfeito. É um atributo da divindade, que a gente chama de onisciência. Espírito é o símbolo da presença de Deus. 7 espíritos, uma presença perfeita. Há um outro atributo da divindade, que nós chamamos de onipresença. Aqui estava Jesus, plenamente humano, mas plenamente divino. Onipotente, onisciente, onipresente. Colossenses capítulo 2, verso 9. Porque nele Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus recebeu o livro e começou a abrir os selos. Não porque é Deus, não porque é onipotente, não porque é onipresente, não porque é onisciente, mas porque foi morto. Ele é o único ser do universo capaz de salvar a mim e a você. Desculpa, mas é um homenzinho frouxo demais. A gente comemora mais o gol do Corinthians do que a salvação em Cristo Jesus. É verdade ou não é? É gol! Amém. Você entendeu isso aqui? Nós estávamos irremediavelmente perdidos. Nem Deus o Pai podia salvar. Mas Cristo, porque foi morto, recebeu o livro e começou a abrir os selos para ler o nome daqueles que serão salvos pelo seu sangue. Amém? Aleluia. Esse momento foi tão magnífico que os 24 seres que servem junto ao trono de Deus, os 4 anciãos,
quebraram o protocolo. Eles não pediram ordem para ninguém, mas a Bíblia diz que eles tomaram harpas e começaram a cantar. Você consegue imaginar o que são 28 vozes perfeitas? Eu fiquei maravilhado com o coral sábado aqui. Você consegue imaginar o que são 28 vozes perfeitas? Entoando um louvor perfeito. Eles se prostraram de joelhos, exaltando um louvor a Cristo, porque Ele nos salvou. Eu já tentei imaginar essa cena milhares de vezes na minha vida. Isso foi um momento tão lindo, que no verso 11, João diz assim: então olhei e ouvi a voz de quem? De muitos anjos. De quantos anjos? Milhares, de milhões de milhões. Esses bilhões de anjos rodeavam o trono, bem como os seres, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto. Aquele momento foi tão lindo, tão contagiante, que João disse que o céu parou. Todos os anjos pararam. Bilhões, trilhões de vozes perfeitas entoaram um louvor perfeito, dizendo: digno é o Cordeiro. Filho, se você tentou imaginar 28 vozes, tenta imaginar agora esse trilhão. Isso aqui me deixa arrepiado cada vez que eu penso nisso daqui. Isso foi tão lindo, tão magnífico, tão contagiante, que no verso 13, João diz assim: depois ouvi. Quantas criaturas? Desculpa, eu não ouvi. Quantas criaturas? Todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono é o Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o poder. Filho, o universo parou. Todos os mundos não caídos pararam. João ouviu um louvor que ecoava por todo o universo. Isso aqui me encanta e me preocupa. Sabe por quê? Porque esses trilhões e trilhões de anjos, esses mundos não caídos com todos os seus habitantes, perfeitos e santos, o que é que eles ganharam com a morte de Cristo? O que é que eles ganharam com a morte de Cristo? Nada. Eles não precisam de salvação. Eles pararam para louvar a Cristo pela minha salvação. O universo parou para louvar ao Senhor pela sua salvação. Nós somos os únicos beneficiados pela morte de Jesus. Agora, sabe o que é que me preocupa? Embora me deixe maravilhado. Nós que somos os beneficiados, dizemos assim: eu estou muito ocupado. Desculpa, Senhor. Eu estou muito ocupado. Eu não tenho tempo de parar agora. A minha vida não pode parar agora. Eu estou atarefado demais. Correndo atrás do quê? A gente se ocupa demais correndo atrás do vento. E deixa passar a essência daquilo que nós somos. Fala para mim, o que é mais importante na sua vida agora? Qual é a sua prioridade hoje? O que pode ser mais importante do que parar para louvar ao Senhor?
Por isso hoje, eu quero convidar você que está aqui, e quero convidar você que nos acompanha pela internet, a juntos amanhã tomarmos a ceia do Cordeiro. Porque hoje eu e você precisamos entregar nossa vida nas mãos do Senhor. Hoje, eu e você temos que nos esvaziar dos nossos planos. E deixar que Cristo tome conta do nosso coração. Porque eu e você estamos irremediavelmente perdidos. Mas no momento mais desesperador da nossa vida, nós somos achados. Por um amor incomparável, que nos resgata a muito mais do que éramos antes de pecarmos. Eu preciso convidar você a entregar sua vida a Jesus hoje. Eu não sei quais são as decisões que você já tomou na vida. Talvez você seja membro batizado dessa igreja há muitos anos, mas nunca entregou seu coração verdadeiramente a Jesus. Talvez você tenha sido batizado há alguns meses, mas ainda não entregou definitivamente sua vida a Jesus. Talvez você esteja frequentando essa igreja, mas ainda não é batizado. Talvez você tenha entrado na igreja pela primeira vez, talvez você esteja olhando pela internet e veio parar aqui. Filho, diante desse amor, tem alguma coisa que é mais importante do que isso? Não. Hoje é o dia de entregar a vida a Jesus. Hoje é o dia de dizer: Senhor, eu escolho o Senhor para ser o meu Salvador. Eu escolho o Senhor para ser o Deus da minha vida. Se você entregar um dedinho para Jesus, Ele vai cuidar maravilhosamente bem do seu dedinho. Mas é só isso que Ele pode fazer, porque é só isso que você deu para Ele. Se você entregar o seu braço esquerdo, Ele vai cuidar maravilhosamente bem do seu braço esquerdo. Mas é só isso que Ele pode fazer. Mas se você entregar seu coração, daqui do centro, Ele pode cuidar de você inteiro. E transformar a sua vida. Você quer fazer essa entrega para Jesus agora? Sim ou não? Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, que momento magnífico quando estamos na Tua presença, Senhor. Como nós precisamos Te conhecer melhor, como nós precisamos entender mais o Teu amor por nós. A gente fala dessas coisas, a gente escreve, mas nem sempre a gente para pensar na profundidade desse amor. Hoje, Senhor, nós queremos nos prostrar, ajoelhados contigo no jardim do Getsemane. E ao nos depararmos com este momento em que o Senhor vem entregar a sua vida por nós, nós queremos morrer junto contigo. Felizmente, a sua morte nos inocenta da nossa morte. A sua morte nos traz vida e vida eterna. Por isso, Senhor, hoje morremos para este mundo, porque nós queremos viver por Ti, Senhor. Meu Deus, olha para o coração dos Teus filhos. Olha para
para a decisão que nós estamos tomando aqui hoje. Olha para a entrega que nós estamos fazendo. Senhor, por favor, toma a nossa vida nas tuas mãos. Nós não somos nada sem ti, Senhor. A nossa vida não vale nada sem o Senhor. Por favor, meu Deus, aceita o nosso coração. Transforma a nossa vida conforme a tua semelhança. Nos permita sermos cada dia mais semelhantes a ti. Lava os nossos pecados no sangue do Cordeiro. É por isso que amanhã nós vamos tomar a ceia, para lavar os nossos pecados no sangue do Cordeiro. Por favor, meu Deus, que os teus braços nos envolvam, que nós nos sintamos completamente abraçados por ti, Senhor, perdoados, renovados, novas criaturas em Cristo Jesus. Leva-nos em segurança para casa, meu Deus. Nos dê uma noite gostosa de repouso. Nos acompanhe nas atividades de amanhã, os preparativos para o sábado. Mas amanhã à noite, Senhor, estaremos aqui, sentados à tua mesa, completando esse processo de salvação em Cristo Jesus. Obrigado, meu Deus, por tanto carinho. Obrigado, meu Deus, por tantas bênçãos. Eu te louvo, em nome de Jesus. Amém, Senhor.